Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Agrifato Cast, mais uma semana aí começando. E como não poderia deixar de fazer, gostaria de agradecer aqui aos nossos apoiadores, a Zoetis, tá? Que mais uma semana está trazendo aqui perguntas para gente dos seus clientes. Então hoje veio uma pergunta muito interessante e que eu acho que tem uma correlação bem grande aí com uma mentoria que a gente deu no final da semana passada, para quem é cliente nosso aqui das assinaturas, né? E a pergunta é a seguinte: neste momento de final de estação de monta, ou né, já finalizando, no caso de algumas regiões específicas, quais seriam os pontos de atenção no planejamento do meu rebanho de fêmeas, olhando o mercado que nós estamos projetando para 2025, em termos de preço da arroba e da reposição, considerando o descarte de vacas, vendas de bezerras, retenção e vendas de novilhas? Olha só, uma pergunta complexa. E, basicamente, nós ainda estamos passando pela fase de baixa de ciclo, quando nós observamos sob o aspecto de abates atuais de fêmeas, tá? E de preços do boi gordo. Nós já falamos sobre isso em episódios anteriores, já explicamos isso em masterclass aberta para vocês, mas basicamente, para a gente ter uma fase de alta de ciclo, nós precisamos ter retenção de fêmeas. Então, por mais que nós precisemos considerar, obviamente, o incremento produtivo, né, do rebanho brasileiro, maior desfrute, melhores indicadores zootécnicos, maior produção de carne com o mesmo rebanho, né, em decorrência da aplicação de um maior pacote tecnológico, nós ainda temos as ondas de ciclo, né, que permeiam aí, caracterizam os abates, a produção e etc. Então, nós estamos nas máximas produtivas, depois de uma retração lá na última fase de alta de ciclo. Então, a gente não muda essa questão de aumento de desfrute de um momento para o outro, né? A gente tem isso no longo prazo. Esse é um primeiro ponto a se observar. Então, vejam que interessante, nós estamos ainda em descarte de fêmeas, já vamos falar sobre os números do CIF. Agora, a respeito do planejamento, o que que daria para fazer? A gente vem observando o pecuarista mais atento, que conhece o ciclo pecuário, já originando reposição, aumentando seu rebanho, retendo seus grandes talentos na fazenda desde 2023, né? Esse movimento ele já tem sido notado. O que acontece é que com o desafio climático, a seca que a gente teve no ano passado, em algumas regiões específicas, como se você pegar, por exemplo, o norte do Mato Grosso do Sul, o sul do Mato Grosso, né, Goiás, nós temos aí grandes desafios nessas regiões por conta do clima. E isso fez com que esse investimento em manutenção de rebanho ou em ampliação de rebanho naquele momento de baixa se tornasse quase que insustentável agora. O pessoal já está começando a pensar na próxima seca e está vendo que vai faltar espaço na fazenda, porque a seca anterior foi além do que se deveria, né? Ou do que a gente esperava, na verdade. O que se deveria, só Deus sabe, né? E dito isso, qual que deve ser a estratégia? Então, em primeiro lugar, para quem tem pasto, quem está tranquilo, que eu acho que são poucas pessoas, né? Mas para quem está tranquilo, continuar retendo aí os seus talentos, né? Continuar fazendo uma reposição estratégica, por quê? Porque a gente ainda não entrou na fase de alta do ciclo propriamente dita, em que há retenção de fêmeas, o abate reduz, a produção de carne ela acaba reduzindo em relação à máxima anterior, né? De fundo de fase de baixa, tá bom? Anterior, claro, não olhando uma grande fatia de tempo, né? Esse é um ponto. O outro ponto é, e eu que estou apertado já? Eu já fiz esse investimento em rebanho, eu já fiz a troca, agora estou começando a ficar apertado de espaço. Como é que eu faço? Né? E essa é uma estratégia interessante. Você pode aumentar a pressão de seleção em cima das fêmeas que já estão na fazenda hoje e manter, por exemplo, os seus bezerros, suas bezerras, talento, né, que prometem muito aí, porque elas têm uma pressão de pastejo menor sobre a fazenda. E aí você consegue ganhar mais uma temporada, mais um ano, nessa retenção de mais número de cabeças.
Tá bom? Então, o momento agora é de reter rebanho. E para quem não pode, vai ter que vender animais mais pesados, aumentar a pressão de descarte em cima das fêmeas, né? Ficar um pouquinho mais rigoroso e manter os talentos mais jovens que têm menor pressão de pastejo em cima da propriedade, tá bom? Então, a gente está falando aí de uma estratégia macro e de estratégia mais micro para quem tem menos espaço, tá certo? Então, obrigada pela pergunta, é instigadora, né? Uma pergunta bacana. Estava até comentando aqui com o pessoal antes de começar o podcast que eu tenho gostado dessas perguntas porque elas são desafiadoras, né? E é isso aí. Agora, para a gente ir de fato para o mercado e já casando, já fazendo o conjunto aí com essa pergunta que nós recebemos do pessoal das OETs, eu acho que vale a pena a gente começar falando dos abates de janeiro. Nós não temos ainda pelo IBGE, mas nós já temos um número bastante fidedigno pelo CIF, o Serviço de Inspeção Federal, que trouxe para a gente. Estou aqui com a nossa plataforma aberta. Para quem ainda não tem acesso, análise.agrifato.com.br. Lá vocês vão ver o relatório do abate em plantas do CIF do Brasil, janeiro de 2025. E lá está falando que a gente aumentou quase 1% o volume de abates de janeiro de 2025 em relação a janeiro de 2024. Então, nós aumentamos em número, nominalmente, tá? É, e quando a gente olha para machos, houve uma queda da participação de machos de 2% e aumentou 5% a participação de fêmeas. Tá? Então vejam que interessante. O descarte de fêmeas continua, né? E é justamente o que a gente projetava lá atrás, que o abate de fêmeas continuaria, porque a gente não muda, né, do pior momento do ciclo para o melhor momento do ciclo de uma hora para outra. Se vocês lembrarem, o primeiro semestre de 2024 foi um semestre de liquidação, os preços caíram até julho. Hoje nós temos aí uma inflação que não está atingindo só a carne, ou seja, não foi só o preço do boi que subiu no último semestre do ano passado, mas a gente enfrentou aí a alta do preço do café, que é uma commodity internacionalizada também, mas outras, né? Então, vocês sabem que eu gosto muito de casar com termômetros políticos. Nós tivemos aí uma declaração do presidente Lula, né? Sobre, olha, quando você for, pessoal de Salvador, quando vocês forem ao supermercado, você vê que alguma coisa tá cara lá, não compra, né? Fala, putz, né? Como assim? A gente vai para o supermercado para comprar comida, entendeu? O básico, né? Não é um bem de consumo, um celular, um tênis, uma roupa. Então, já está incomodando, né? Nós já falamos sobre isso. A pesquisa Quest recentemente trouxe a popularidade do presidente diminuindo. Então, inflação reflete em perda de popularidade. Por isso, da declaração, né? Declaração um tanto quanto estapafúrdia. Eu já era viva naquela época, lembro do Sarney tabelando preço de leite ninho na gôndola do supermercado, né? Então tinha multa para quem saísse da tabelinha lá, absurdo, os fiscais do Sarney, quem for mais velho vai lembrar. Eu parece que eu estou revivendo uma coisa que a gente já viu que, obviamente, não deu nada certo, né? Mas dito isso, a gente teve uma alta do preço do boi no último semestre do ano passado, em decorrência grande da demanda, né? De um aumento da disponibilidade do fluxo monetário interno por um aumento de gastos fiscais, de expansão fiscal do governo, de aumento de gastos do governo, que trouxeram uma maior circulação de dinheiro na economia e, consequentemente, mais gastos. Não é só a carne que está aumentando, tá bom? E a prova disso é que nós tivemos recorde de produção de carne no último semestre do ano passado, recorde de abates, claro, a consequência é a produção, e mesmo assim a gente viu os preços subirem bastante, né? Então, fica claro aí que nós não estamos ainda em fase técnica de alta de ciclo pecuário, porque precisa ter retenção de fêmeas, a gente precisa bater mais machos, a gente precisa ter uma porcentagem de fêmeas compondo as escalas de abate menos do que 45%, tá? Aí a gente começa a entrar em estado de retenção, pensando em primeiro trimestre do ano, porque isso é sazonal também, tá bom? Então, esse é um ponto que eu acho importante a gente destacar. E o abate de fêmeas, ele continuou agora nesse primeiro mês do ano, né? Vamos ver como se comportam os próximos. Eu acho que essa informação é muito relevante. Ela está lá na nossa plataforma para vocês acessarem e acompanharem a análise completa. E quando a gente olha hoje para a bolsa, o mercado está caindo um pouquinho, né? Vou pedir para o Iago comentar de uma forma mais profunda sobre isso. E é isso aí, gente. Não é a inflação que causa a alta do preço, né? É gasto governamental que causa a inflação. Então, a É emissão inflação, desenfreada de moeda, né, Lígia? perfeito. Inflação é o efeito, né? Ela não é a consequência. Exatamente. Os preços só sobem porque o Ela valor. não é a causa, desculpa, ela não é a causa. Os preços só sobem porque o valor da nossa moeda está perdendo valor, né? A gente está perdendo valor.
gerando, Exatamente. gerando papel sem gerar produtividade, sem gerar consequências positivas, digamos assim, desse crescimento que a gente vem inflado aí. Então, Exatamente. E aí, falando dessa queda de hoje, o que que você me comenta, cara? vamos lá, né? Acho que só para pontuar aí, né? Hoje o mercado caindo em torno de 1%, né? Na maioria dos vencimentos ali, o março aí, que é o tá mais líquido depois do fevereiro ali, a gente está vendo uma queda de 1,15%, maio a 313,15 nesse momento, mas chegou no dia de hoje, né? Nessa segunda-feira chegou a ser negociado a 310. Só para dar uma referência, a última vez que ele foi negociado a 310 foi lá no dia 16 de dezembro. A gente vê o mercado caindo um pouco mais. Vamos ver como é que vai ser o fechamento dessa segunda-feira, porém já é um indicativo de um mercado um pouquinho mais pressionado, né? A gente já vem comentando sobre o volume de fêmeas, sobre como as escalas andaram mais um pouco, né? A gente voltou a fechar escalas aí com 8 dias na média nacional durante a última sexta-feira. Então, um mercado um pouco mais pressionado. De divulgação, né? Você já trouxe os dados de fêmeas, então o relatório CIF já trouxe isso para a gente ver, e é, de certa forma, confirmado também pelo relatório do INDEA, que foi divulgado também na semana passada. O INDEA Mato Grosso soltou que de fato, a gente teve um grande volume de animais abatidos para o estado de Mato Grosso, puxado sobretudo pelas fêmeas, tá? Então, a participação de fêmeas continuou a avançar, e aí, com isso, a gente completa 24 meses consecutivos com a participação das fêmeas acima da média histórica para cada mês específico. Então, você está tendo aí mês após mês uma porcentagem de fêmeas acima da média histórica de abate. E acho que isso, somado ao fato de que a gente teve uma retração sazonal, mas que as exportações pararam de bater recorde atrás de recorde, né? A gente vinha observando isso de junho, julho até novembro do ano passado. Dezembro a gente já teve um desempenho pior, nesse mês de janeiro, agora um desempenho um pouquinho pior, principalmente quando comparado ao mesmo período do ano anterior, né? A gente veio recordes históricos sendo batidos mês após mês até novembro. Dezembro não foi assim e janeiro não foi assim. Então, isso levantou um ponto de talvez de interrogação porque o mercado futuro está observando. Existe uma batalha muito grande hoje no mercado físico, tá? O produtor tem pasto, não quer entregar nos preços que a indústria está oferecendo, mas a indústria está forçando uma baixa ainda aí, olhando e pontuando justamente para essa demanda externa um pouquinho mais fria, ao mesmo tempo que o consumidor com uma carcaça de R$ 22, só para relembrar, esse é um dos maiores preços da história para carcaça, tem tido uma dificuldade em zerar os estoques, né? Então, acho que a junção desse momento está pressionando. Lembrando que mesmo diante de uma queda de 1%, 313 ou qualquer valor acima de R$ 300 é ainda 50, 60, R$ 70 a mais do que tinha no mesmo período do ano passado, tá? O preço médio em janeiro de 2024 foi R$ 250, se não me engano, 40. Vou até pegar o valor exato aqui para não falar besteira, mas a gente tinha um preço lá em janeiro de 2024 a 249, ou seja, o preço que a gente fechou em janeiro 25 foi 324. A gente tem um patamar aí de 70, R$ 75 a mais do que tinha no ano passado. Um grande ponto, Lígia, que eu acho que vale até talvez uma discussão um pouco maior, é sobre esse comportamento do descarte de fêmeas, né? Porque a gente já tem muita gente questionando, mas não era 2025 que o ciclo ia virar, que a coisa ia acontecer e que tudo ia mudar. Acho que é um grande ponto que a gente tem debatido aqui, porque é um processo que é devagar, né? Ele vai acontecendo aos poucos. Eu acho que a primeira chamada que a gente precisa ver, de fato, vem do bezerro. É sobre como é que vai ser o comportamento do bezerro, apesar do que acontece com o boi gordo, né? Então ele vai tentar desatrelar, digamos assim, do comportamento do boi gordo. Acho que essa é a primeira chamada que a gente vai ver. E o primeiro desafio para que isso de fato ocorra, né? Principalmente, acho que esses momentos de transição são os momentos mais questionadores da perspectiva do ciclo pecuário e da existência ou não dele. Eu falo isso pelo seguinte: eu lembro que da outra vez que a gente estava no momento de virada, né? Que a gente saía da parte de retenção para entrar no descarte, o questionamento era: não é essa motivação para o preço do boi gordo estar caindo, é o dólar, é outra coisa, enfim. Nunca era o ciclo pecuário, porque o ciclo pecuário naquele momento, daquela perspectiva, não existia, e por isso que o preço ia continuar a subir em 2023, né? E aí a gente viu que a história contada foi outra. Acho que nesse momento de Mesmo transição. batendo recorde de exportação, hein? Exatamente. Que é um dos argumentos, né? Então, diante de tudo isso, acho que esse momento de transição é um momento delicado, né? Ele acaba gerando essas discussões, mas acho que se a gente for observar até numa conversa de permanência no mercado e da perspectiva de resistência ao que acontece, eu falo dessa como se fosse um jogo de sobrevivência, né? Quem analisa o mercado da maneira correta costuma ter mais longevidade. Então, acho que é válido até para entrar nessa discussão desse período de transição. A gente está exatamente num período de transição agora entre a percepção
de virada de ciclo e ele de fato acontecer para a gente começar a ver os números de retenção de fêmeas, do preço do bezerro, gerar uma retenção de fêmeas e, consequentemente, um aumento de preço. É, eu acho que tem um ponto importante aí que, assim, cada ciclo pecuário, ele segue a lógica, né, do aumento da oferta, aí a redução das margens, a liquidação do rebanho pela falta de estímulo, de lucro mesmo, de dinheiro, de capital, e aí essa liquidação reduzindo a oferta novamente, fazendo o preço subir, e isso volta a estimular. Aí um monte de gente nova entra na atividade, aquilo exacerba o mercado, o preço começa a cair, começa tudo de novo. Então, essa máxima, ela é sempre a mesma. Agora, a gente não vive só de oferta. A gente precisa equilibrar sempre o que é oferta e demanda. Então, por exemplo, uma pergunta que o pessoal sempre faz, que eu acho que é bem ilustrativa nesse sentido, é assim: nossa, se o governo acabar com o consumo, o que que vai acontecer? Eu falo, a fase de baixa, que é a fase de liquidação, ela vai ter que durar um pouco mais para a gente reduzir a oferta de carne para um consumo menor. Entendeu? E é Sim. aí exatamente que entra isso que o Iago está colocando, ou seja, a gente nunca tem o período da virada exato, nunca sabe quando que ele vai acontecer de direito, assim, só depois que ele passou, porque, primeiro, a gente nunca sabe até onde pode ir um movimento de alta e um movimento de queda, mas nós temos, sim, os indicadores que falam, ó, tá ficando esticado. Essa queda agora, por exemplo, esse abate de fêmeas, ele já tá ficando esticado. Ele já tá se esticando, ele já tá no final. Tá entrando na terceira temporada. Terceiro ano consecutivo. Quantos meses você falou, desculpa? São 24 meses consecutivos agora, É, né? 24 meses consecutivos já. Então, assim, ele já tá esticado. Significa que uma hora ou outra ele vai ter que cair. Agora, exatamente o período é que a gente não consegue. E cada ciclo, ele é único, né? Ele sofre interferências muitas vezes climáticas, macroeconômicas. Então, se a gente pegar, por exemplo, 2012 e 2013, foram anos de fase de baixa. Mas a gente sentiu menos. Vocês não vão lembrar 2012 e 2013 como anos tão ruins quanto 2017 e 2018, por exemplo. Porque a gente tinha um colchão amortecedor do consumo naquele momento muito forte. A economia estava bombando. Sim. Né? Nós falamos disso já aqui também. Lembra daqueles programas? A gente teve crédito subsidiado do BNDES para grandes empresas, Programa de Aceleração ao Crescimento, PAC, naquela época. Então, muita distribuição, muito aumento de fluxo financeiro na economia, muita impressão de dinheiro, inclusive, né? Então, num primeiro momento, inclusive, é muito parecido com o que está acontecendo agora. Num primeiro momento, dá aquele boom de consumo que serviu como colchão para aquela fase de baixa de ciclo que aconteceu. Se a gente olhar, a abate de fêmea estava em alta, a margem da cria estava em baixa, mas a gente sentiu menos impacto no boi gordo, por quê? Porque a carne estava sendo muito demandada, né? Da mesma forma, não aconteceu em 2017 e 2018, quando a crise já tinha explodido, né? Inclusive, a gente teve um impeachment em 2016, em grandíssima parte por conta da falta de popularidade, na perda de popularidade por conta da inflação, da crise econômica da presidente na época Dilma, tá? Então, o que que aconteceu? A gente sentiu muito mais, foi um ano muito mais emblemático em termos de baixa de preço, 2017 e 2018, em relação a 12 e 13, 2012 e 2013. Então, cada ano, cada ciclo, desculpa, ele é um ciclo. Ele tem as suas particularidades pela influência que está acontecendo naquele momento com o consumo, com o clima. Então, por exemplo, eu já faria uma presunção aqui, né? Por que que janeiro está mais acelerado, janeiro de 2025, por que que está mais acelerado de abate de fêmea do que de 2024? Eu já acho que o clima, a seca e as queimadas entraram arrematando, e a gente falou muito já do desafio reprodutivo dessas fêmeas, acho que entraram arrematando a repetição de cio dessas fêmeas, entendeu? Eu já acho que foi um fator assim que exacerbou esse abate. Eu já pretenderia, né, já imaginaria ver esse abate começando a querer reduzir, não aumentar. Então eu já acho que veio um clima, né, uma questão climática, uma questão sazonal exacerbada, exacerbando por consequência a repetição dessas fêmeas, né? Lígia, A ineficiência dessas fêmeas durante a estação reprodutiva. desculpa te interromper, eu acho que esse é fui até pesquisar aqui para ver Mato Grosso, tá? Quanto por cento das fêmeas, qual foi a porcentagem de fêmeas abatidas, né? 53,7%, tá? De participação de fêmeas. E aí eu fui ver a última vez que isso aconteceu, e pelo menos nos dados até 2007, isso nunca aconteceu no mês de janeiro. É a primeira vez. É a primeira vez que a gente abate 53,7% do abate total do mês com fêmeas, tá? A última vez que a gente teve uma porcentagem tão elevada foi em 2013,
que foi 52,48%. Cara, ou isso aí vale um destaque, hein? Bem importante esse número. Realmente, eu não tinha Tá parado para louca aqui pensar. sempre. Não tinha Mas parado para olha pensar só que que. é um desafio, acho que até como você falou, acho que o número padrão que a gente esperava, talvez para o mês de janeiro, a média é 45%. O número padrão para o processo de descarte seria talvez 51, 52 no máximo. E a gente É um veio com desequilíbrio, quase, né? a gente veio com No primeiro 54. trimestre. A gente veio com 54% de participação em janeiro de 2025. Então, o que aconteceu para que a porcentagem de fêmeas abatidas crescesse mais de 3,5 pontos, 3,5 pontos percentuais em relação a janeiro de 2024. Cara, Quais isso é foram muito as ações? importante. Se o preço do bezerro nominalmente está maior, se o preço do boi gordo nominalmente está maior, por que que o cara descartou mais fêmea do que descartou no ano passado? Exatamente. Eu acho que tem uma questão climática importante aí que tá pautando esse abate, entendeu? Eu Ou acho seja, mesmo. a fêmea não conseguiu emprenhar por conta de não ter condições corpóreas de emprenhar, e aí o cara só decidiu por abatê-la. Exato, faltou espaço. Ele não tem onde colocar essa fêmea. Uhum. Então, isso, inclusive, foi questionamento que a gente recebeu nessa mentoria que eu dei agora na sexta-feira. Eu estava falando com o pessoal, Slige, a gente está super confiante no ciclo, mas tá me faltando espaço. Eu não sei o que fazer. Então, você vai ter que abater o que pesa mais na fazenda e manter o que é menor, o que pesa menos, né? Falar assim, menos pressão de pastejo. Então, tem gente que não tem onde manter essas fêmeas agora. Já está começando a se preparar para a próxima estação seca. Eu acho que tem uma exacerbação desse movimento provocada pela questão climática sazonal. E a gente vê muito isso nos Estados Unidos, porque o desafio climático naquelas regiões produtoras lá, né, no Texas, etc., é muito forte. Então a gente pegou aí secas recordes junto com a fase de liquidação de fêmea, prolongando essa fase de liquidação de fêmea, né? E pensando que hoje a gente tem uma condição de mais gado em menor área de pasto, a lotação média Brasil hoje é maior, a gente reduziu a área de pasto e aumentou. Da década de 90 para cá, a gente reduziu a área de pasto e aumentou o rebanho, certo? Então, a gente vai começando a sentir dores que outros países é, que têm rendimento, como é que fala? Desfrute maior do que o nosso, Sim, eles são dores que eles sentem, que nós vamos sim. começar a sentir cada vez mais. Agora, ó, secou, tá faltando espaço, que é uma questão que eles têm lá há muito tempo, né, que a gente escuta falar, e que eu acho que Exatamente. vai começar a virar coisa corriqueira por aqui. Rotina para o Então, esse é um brasileiro. ponto importante. Sim. Tem mais discussões que Fala. a gente até poderia falar mais de Estados Unidos e Austrália, aí, mas acho que vamos passar para o pessoal de grão, né? Que muita Vamos notícia aí. Mas embora. acho que é isso. A priori é isso. Tá? Acho que o mercado vai ficar. Ele está sentindo essa oferta de fêmeas em conjunto com a demanda um pouquinho mais fraca, e por isso que ele está nesse processo aí de desvalorização na bolsa, principalmente. Agora, no físico, acho que vai ser uma briga de foice aí pelos próximos dias aí, para ver quem que tem força para conseguir baixar o preço ou se vai manter. É, a gente vê as escalas ainda curtas, né? É um outro relatório que eu recomendo aí vocês verem na nossa plataforma. O relatório de escalas de abate, a gente não tem escalas de abate confortáveis. Agora, faz muito tempo que escala deixou de ser sinônimo 100% de que o preço vai subir ou vai cair, né? Muitas vezes o frigorífico mantém a escala curta porque de fato está esperando uma queda, tem programação ali já feita, enfim. Então eles têm ficado mais proativos nesse sentido. A dinâmica tem mudado bastante nos últimos anos. Mas eu queria saber aqui agora do pessoal de grãos. A gente está ouvindo muito aí sobre a questão do milho, a influência disso nos custos de produção, a preocupação aí do agricultor com isso e do pecuarista também, né? A gente sabe que hoje em dia pecuária sem grão é difícil de fazer. O que que a gente está vendo aí, pessoal? Como que começamos a semana? Começamos bem ou tropicando? Uhum. Bom, começa mais uma semana tropicando no milho. Mas como a gente já vem colocando aí, pessoal, nas semanas anteriores, né, em relação ao que está acontecendo no campo, basicamente, né, colheita da soja ainda atrasada, plantio de milho, consequentemente, no rabicho aí da colheita da soja, né, e o que acaba, de alguma forma, né, interferindo nisso é a condição climática, né, a gente teve até então um período de muita chuva, durante o mês de janeiro. Agora, na semana passada, que o clima começou a dar um sinal de trégua aí a partir de quarta, quinta-feira, para boa parte do centro-norte do país. As previsões agora são melhores, né, de tempo mais firme, tempo mais aberto. A colheita deve acelerar. Mas um ponto é que a gente está aí, né, com praticamente, né, algo perto de
Em relação à colheita, a gente está com algo perto de 15%, né, da área de soja. Da mesma forma, a gente tem o plantio do milho segunda safra, né, perto aí de 20% da área plantada no máximo, né? Historicamente, né, ainda são números bastante baixos, né? A gente era para ter alguma coisa da colheita de soja já passando aí dos 20% para essa temporada. No milho também a gente deveria estar numa magnitude maior aí, algo entre 25% e 30% historicamente. A própria situação do Mato Grosso, né, deixa isso bem evidente, os números que o IMEA soltou na semana passada, né, falando aí do plantio de milho segunda safra no estado, né, em 23, 24%, uma média histórica ali perto dos 35%, e ano passado nos 42%. Então, a gente vê que tendemos a ter uma melhora agora no cenário, no quadro de campo, né, aí chuvas dando uma trégua, a colheita vai andar e vai puxar o milho, mas esse milho ele fica com um grau de risco mais elevado, por uma dependência maior de chuvas mais tardias, né, principalmente no centro-oeste, e, e isso de alguma forma vem impulsionando aí o mercado na B3 principalmente, né? A gente vê que o milho abriu essa semana em alta novamente, né? O próprio mercado físico, né, em algumas praças aí já tem notado aí algum movimento mais relevante. São Paulo, Rondônia, alguns clientes já reportando aí preços mais altos da semana passada para esse início de semana. É um mercado aí com alguns movimentos aí bem firmes, olhando justamente esse cenário especificamente de Mato Grosso e Goiás, porque Mato Grosso do Sul e Paraná já vem num cenário mais dentro da normalidade. Então, mas principalmente aí, né, a gente olha os dois maiores produtores, né, Goiás e Mato Grosso, principalmente Mato Grosso, né, tem aí um peso importante, né, quase 45% da produção de milho do Brasil, milho segunda safra, está no estado de Mato Grosso. Isso vem gerando um estresse aí, né, uma preocupação em relação a isso. Fora isso, a gente tem todo o quadro internacional ainda bastante tenso, né, pela questão dos Estados Unidos, questões aí das tensões comerciais com demais países. Um ponto positivo, né, que dá uma arrefecida, que dá uma segurada aí no calor internacional é que as chuvas na Argentina foram melhores do que estavam previstos para a semana passada. Tem previsão no radar, então aparentemente aí a Argentina bota um silver tape aí na safra de soja, na safra de milho. Isso talvez aí dá um pouco mais de alívio, né, no cenário de preços internacional, mas ainda continua muito atento, né, à definição do quadro brasileiro, que a gente vai ter essa situação climática mais delicada. E na soja a gente tem ainda um movimento aí de pressão de preços que continua acontecendo, fretes com tendência de alta, né, já subiram bastante. Isso implica, né, frete alto implica também precificação de fertilizante, precificação de insumos, a precificação aí de todos os fatores de produção acaba afetando, sem contar que a gente teve aí também a alta do diesel e o preço da soja sentindo aí, né, devagar uma pressão aí pela entrada de safra que vai ganhando velocidade, vai ganhar força nas próximas semanas. E isso pode jogar aí o mercado a patamares mais baixos do que a gente tem hoje na mão. Acho que do quadro base de grãos, né, basicamente isso. Acho que um ponto importante também é ressaltar os outros ingredientes de nutrição, né, principalmente aí pessoal que acompanha muito caroço de algodão, torta de algodão, reportando que os preços explodiram. O mesmo raciocínio para o atraso do plantio de milho, ele é análogo à situação do algodão, né? Então, algodão que tem um risco maior, um risco mais elevado aí, né? Um produtor de algodão investe 15, 16 mil reais por hectare no plantio, enquanto o produtor de milho ali, algo próximo de 5 mil reais no custo de produção. Então, essa incerteza, né, que o clima trouxe durante os primeiros 40 dias aí do ano de 2025,
ele vem sendo refletido aí também na precificação de custo de nutrição. Eu gostei da questão do silver tape aí. O buraco é mais embaixo. Ô, Rodrigo, e como é que tá a bolsa nessa? Bom, Lígia, né, no dia de, iniciou essa semana umas negociações um pouco mais retraídas, né, até o fechamento do dia 7 na última semana, né, a primeira semana de fevereiro, nós tivemos aí uma valorização tanto para os futuros de soja, milho em Chicago, milho aqui também na B3, mas as negociações nesse início de semana, elas seguem mais retraídas por conta de todas essas incertezas, né, em torno das imposições tarifárias por parte dos Estados Unidos, mas também devido às próximas atualizações. Na terça-feira, às 14 horas, nós teremos a divulgação do relatório de oferta e demanda agrícola mundial por parte do USDA, né, relatório de fevereiro. Na quarta-feira também a gente tem o dado de inflação, né, nos Estados Unidos, CPI, o mercado acompanha de perto, tende sempre a balançar bastante os ativos de risco, né, índice dólar, né, que representa aí o dólar americano frente a uma cesta de moedas. Então, basicamente, a gente tem as negociações aqui no 0 a 0, iniciando por Chicago, contrato de soja para março 25, que é o mais líquido que a gente acompanha aqui, e os demais, mais o março negociando na tela agora 10,50 dólares o bushel, né, ele segue com viés de alta no curto prazo, né, média móvel de 20 períodos aqui que nos dá a tendência de curto prazo, ela segue inclinada para cima, e esse é o cenário que a gente tem para a soja. Milho em Chicago, também o contrato março, em tendência de alta, média móvel de 20 inclinada para cima, na tela agora 4,92 dólares o bushel, e aqui é algo interessante, né? O março é o único que ainda negocia abaixo dos 5 dólares o bushel. Os demais, a partir do maio aí, já voltaram a negociar aí acima dessa importante referência dos 5 dólares o bushel, refletindo esse contexto, né, de fundamentos mais positivos aí para o cereal. Posicionamento dos fundos também segue positivo, dado do CFTC da última sexta-feira reportou que os fundos aumentaram o saldo comprado em derivativos de milho, né, futuros e opções. Esse saldo comprado é o maior desde meados de abril de 2022, uma posição comprada de 364.217 contratos. Eles também elevaram o saldo comprado em derivativos de soja, futuros mais opções, só que aqui o saldo é menor, 57.029 contratos. Trazendo já para B3, aproveitando, né, esse viés positivo, contrato março na tela CCM H25 a 79,27, bastante força ele tem demonstrado no curto prazo. Próximo patamar aí que a gente observa para cima, né, a resistência que a gente coloca está nos 80,21, foi a máxima que essa série atingiu, foi em janeiro desse ano, mais especificamente aqui foi no dia 13, no dia 14 bateu nos 80,20, então esse patamar é o que a gente analisa como um teto aí de preços de curto prazo, mas o cenário é bem positivo. É, Mercado doméstico, só para pontuar também, veio bem forte, né, o fechamento da última sexta-feira, milho Campinas, indicador CPEA, R$ 77,24. Eu até fui analisar aqui na série histórica, analisando o fechamento diário, foi o maior fechamento desde 13 de abril de 2023. Então, patamar bem elevado aí para o nosso milho base Campinas. E soja Paranaguá trouxe um viés de estabilidade no comparativo semanal. Fechamento de sexta-feira veio a R$ 131,41. Aqui só ponderando, né? Uma coisa que a gente já comentou desde dos podcasts do final do ano passado, a gente vem alertando muito sobre a relação de troca, né, que estava muito favorável ao pecuarista. Eu olhei aqui a referência maio, né, se a gente observa boi milho, então BGI K25 sobre o CCM K25, ela estava negociando a 4, 4 redondo aqui na tela. Então, um dos menores patamares aí dos últimos meses, né, então poder de compra aí do pecuarista um pouco mais um pouco mais baixo, né? Se a gente observar essa mesma referência, atingiu aí esse ano, superou os 4,50, então com a mesma arroba de boi gordo.
eu conseguiria adquirir mais sacas de milho, né? Então essa relação aí um pouco mais deteriorada para o pecuarista. Acho que esses são os principais pontos. E outra coisa também, havia esquecido aqui, um viés um pouco mais negativo para os futuros de boi gordo, que me chama a atenção, né? Eles estão renovando as mínimas aqui do ano, tanto olhando fevereiro, o maio, e o que me chama a atenção também é o volume, né? A gente ainda não teve o fechamento do dia e o volume já está bem acima da média. Então, mais de 2.000 contratos negociados no fevereiro. O maio aqui já está com quase 1.000 contratos negociados e uma importante referência foi atingida hoje, né? O Iago pontuou mais cedo, que é os R$ 310 a arroba no maio. Eu tinha notado aqui, tem um volume considerável de puts em aberto nesse strike, né, dos 310, então a gente acompanha bastante. Se o mercado só foi alfinetar e vai manter uma sustentação ou se de fato vai perder esse patamar. Parece que o chicote está querendo trocar de mão. Vamos ver. Bem ponderado, Rodrigo. Muito obrigada. Informações muito valiosas, né? Como é importante a gente fazer esse casamento, né, entre análise fundamental e análise técnica. Acho que são pontos importantes para a gente ficar de olho aí, saber onde, qual determinado patamar de preço machuca quem, né? Acho que é interessante a gente ficar de olho aí. E é isso aí, então tá bom, vamos para a semana. Lembrando que é, esse episódio vai ser divulgado no dia 11/2 de manhã, pela parte da manhã. Lembrando que na parte da tarde vai ter divulgação dos dados do USDA, né? É o WASDE, é o relatório de oferta e demanda? Exato, Lígia, às 14. Logo na sequência a gente já solta os dados preliminares nas nossas redes sociais, então acompanhem. E no dia seguinte, já pela manhã, a gente solta o relatório completo, painel de oferta e demanda dos principais players globais. Isso aí. Então, ficar de olho nesses números que vão sair agora, atualizados aí, e com a nossa análise na sequência, tá bom? Então, aguardo vocês lá. Obrigada, turma. Valeu, pessoal. Obrigado, Boa pessoal. semana. Valeu.